Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h45 da manhã, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 2 de dezembro, aniversário das cidades de Araçatuba, em São Paulo, Nova Hartz, no Rio Grande do Sul e Aroeiras, na Paraíba. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, que é o dia da astronomia e o dia do samba. Samba no pé? Não, nenhum. Nem eu. Nenhum. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvio. Dia do Guilherme. Dia do Guilherme. Parabéns, Gui. Também parabéns pro Legalvão, meu amigo. E já antecipadamente pra Jô amanhã. Você não vai levar bronca de ninguém quando chegar em casa. Parabéns ao Gui e à Jô. Gui, 16 anos. Dia do samba. Guilherme, que é enteado do Silvio. Jô, que é a sua mulher. É isso aí. É isso. Parabéns para vocês. Bom dia também para o Rodrigo Constantino. Bom dia, Constantino, que nos acompanha desde a Flórida, nos Estados Unidos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Lacombe, Amanda, Silvio e todos que nos acompanham. Você tem samba no pé, Rodrigo? Nenhum, zero. Esses dois cariocas, aliás, 3 aqui na bancada, tão decepcionantes. Eu sou do rock and roll. Acho que o Rodrigo também, Silvio também? Não? Eu não levo, eu sou do rock, eu não levo nenhum jeito pro Então, samba. você é do rock and roll. Total. Java, nosso editor-chefe, do rock and roll também, Esse baterista. entende tudo, né? E aí, a gente tinha que fazer um concurso para saber qual é a inspiração para essa nossa vinheta aí. Vou só dar uma pista. Será que alguém que está assistindo a gente Acho descobre, que não vão Lacombe? saber. É uma banda maravilhosa. Riff gostoso, né? Rock and roll bom demais. Olha, você pode acompanhar o Opinião no Ar pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. Temos o nosso Twitter oficial, o Instagram oficial, @Opinião Rede TV. A gente espera a sua participação. Lembre-se de usar sempre a hashtag Opinião no Ar. E vamos ao nosso assunto de hoje. O ano está terminando, o Natal é a data mais importante para o comércio, mas São Paulo e outras cidades do país apertaram as restrições ao funcionamento do comércio, de lojas, bares, restaurantes, por conta do vírus chinês. Que impactos essas medidas podem ter em termos econômicos e sociais, principalmente? Daqui a pouquinho estará com a gente aqui na bancada, está sendo microfonado, colocando o microfone, o economista Fabrício Guerato, daqui a pouquinho aqui com a gente. E pelo telão estará com a gente o economista da FEComércio, Fábio Pina, já está com a gente aqui no telão. Bom dia, Fábio, obrigado pela participação. Bom dia a todos. Então, daqui a pouquinho a gente fala sobre perspectivas para o comércio com restrições por conta do coronavírus. E já está aqui na bancada com a gente o Fabrício Guerato, economista. Muito obrigado pela sua participação, pela presença, Fabrício. Uma honra. Obrigado, Lacombe. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente fala aqui, então, de economia, né, nesses tempos de coronavírus, do vírus chinês. Antes, vamos à redação do Rede TV News conferir as notícias do dia. Os moradores de Cametá, no Pará, viveram uma madrugada de terror. Cerca de 20 bandidos assaltaram uma agência do Banco do Brasil, atacaram uma base da Polícia Militar e fizeram moradores reféns. A Estela Freitas tem as informações para a gente. Bom dia, Estela. Bom dia, Lacombe, e a todos que acompanham a Opinião no Ar. A ação em Cametá foi muito parecida com a de ontem em Criciúma, em Santa Catarina. Segundo a polícia, 20 criminosos participaram do assalto a uma agência do Banco do Brasil, que fica dentro da Câmara Municipal. Ainda não foi divulgado o valor roubado. E mais uma vez, a quadrilha fez moradores reféns que foram usados como escudo humano. Um jovem de 25 anos tentou fugir e foi morto. Outro refém foi baleado na perna e não corre risco de morte. Os criminosos também atacaram um quartel da Polícia Militar com armas de grosso calibre. Vídeos publicados nas redes sociais mostram a ação, que durou cerca de 1h30 e causou terror na cidade. A quadrilha usou carros e até barcos durante a fuga. Cametá fica a 235 quilômetros de Belém e à margem do rio Tocantins. A polícia apreendeu uma caminhonete com explosivos numa rodovia lá perto e até o momento ninguém foi preso. O governador do Pará, Helder Barbalho, chegou agora há pouco a Cametá para acompanhar as investigações. Agora, uma outra notícia importante de hoje vem do Reino Unido, que aprovou a vacina da farmacêutica Pfizer contra a Covid-19. O ministro da Saúde britânico anunciou que já a partir da semana que vem serão aplicadas cerca de 800 mil doses do medicamento. Profissionais da saúde, idosos e portadores de doenças crônicas terão prioridade. Mais informações no nosso portal redetv.com.br e no Rede TV News às 7h30 da noite. Um bom dia a todos.
11h56, horário de Brasília. Nosso assunto hoje no Opinião no Ar é economia, comércio, bares, restaurantes, lojas. Economia, mas pensando em saúde, porque não dá para separar uma coisa da outra, né? O comércio, nesse fim de ano, tem o seu maior faturamento. Natal é a data em que mais se vende, né? E agora São Paulo e outras cidades do país endureceram as restrições sobre o comércio. São Paulo teve redução do horário de funcionamento das lojas, dos shoppings. É uma situação muito complicada no momento que o comércio começava, né, a querer vender mais, a ter a possibilidade de recuperar um prejuízo que se acumulou durante praticamente todo o ano. A gente começa a nossa conversa aqui com o Fábio Pina, que é economista da FEComércio aqui de São Paulo. Fábio, você passava antes do programa começar para a gente alguns números impressionantes sobre a queda do faturamento, né, do comércio de um modo geral. Qual é a situação? O quadro é muito grave e neste momento que vocês começavam a vislumbrar uma possibilidade de, né, conseguir vender melhor, porque é uma data muito importante, Natal a mais importante, vem essas restrições e dão aquele balde de água fria. Qual é a situação? Lacombe, eu vou te dar um dado em primeira mão que a federação ainda não divulgou, mas o ano passado, entre o pior setor do varejo e o melhor setor do varejo, o melhor e o pior desempenho, a variação era 8 pontos percentuais. Algo como o pior caiu 2, o melhor cresceu 6, algo assim. Nesse ano, a diferença vai superar os 50%, ou seja, eu tenho o setor de material de construção crescendo quase 2 dígitos, tenho o supermercado crescendo 5, 6% no cômputo geral, talvez um pouquinho mais até o final do ano, e tenho o vestuário que pode cair 30%, 35%. Né? Então não dá para falar na média, que vai ser um erro, porque a gente vai esquecer. Quando tem muita dispersão, a média não serve para explicar nada. Né? Então o varejo vai cair esse ano, vai ficar entre 0% e queda de 2%, o que não é bom, dado que o país vem crescendo muito pouco desde 2014, né? Então evidentemente não é um dado bom. É um pouco melhor do que a gente esperava no pior momento lá da crise, graças a Deus, mas se eu pegar o setor de vestuário, que vai fechar o ano com queda de 25% ou 30%, e que em abril ou maio caiu cerca de 75%, 80%, vai ser destrutivo para o setor se eu não conseguir fazer as minhas vendas do Natal terem um sucesso que a gente normalmente espera. Só para você ter uma ideia, Lacombe, o mês de dezembro, o varejo vende 30% a mais que a média dos outros meses do ano. Só que no caso de vestuário, vende 100% a mais, a venda é o dobro. Então, a gente precisa do mês do Natal para poder recuperar parte dessas perdas. Sem isso, esse setor está em maus lençóis. E aí, sem dúvida nenhuma, né, Fábio, só continuando aqui dentro dos números que você apresenta para a gente, que são impressionantes e muito tristes. Como é que o lojista, seja ele no microcomércio, aquele cara na 25 de março e também o que tem uma loja no shopping center, enfim, o que ele tem que fazer? Qual é o caminho para sair dessa enrascada que o governo de São Paulo enfiou o brasileiro e o paulista? Na realidade, a gente vê que desde agosto o comércio estava aberto e a gente viu um aumento dos casos mais recente. Então, a gente não acredita que haja evidências para dizer que é o setor de varejo que está ampliando a contaminação. O varejo, há muitos anos, lida com um problema de concorrência desleal com a informalidade. Isso ocorreu novamente, né? Não há regras que são cumpridas pela informalidade. Festas, reuniões, o próprio varejo informal, é uma competição duplamente desleal. Né? Eles não pagam aluguel, impostos e também agora não estão cumprindo as regras de distanciamento social. A gente acredita que você, com o distanciamento social, com as regras dos protocolos sendo cumpridos dentro do varejo, eu não tenho por que restringir as horas, principalmente no mês de dezembro. Ao contrário, se eu ampliar o horário de funcionamento, na pior das hipóteses, salvo alguém me prove que eu esteja errado, na pior das hipóteses, eu amplio a possibilidade do consumidor escolher horários alternativos. Então, no limite, uma eventual aglomeração não aconteceria. E ela não está acontecendo. A gente pode esquecer, e eu tenho dito isso, o varejo tem um papel bastante didático. Todos nós aqui já saímos do dia de casa sem a máscara. Quando você chega na farmácia ou no supermercado perto de casa, aquela pessoa te lembra. Já tem algumas lojas, inclusive, que cedem uma máscara descartável. Então, isso tem até o efeito de reforçar a necessidade de manter os protocolos para poder voltar o máximo possível à normalidade econômica. Agora,
a adotar uma restrição econômica, no caso do varejo, de horário, eu não acredito que vai trazer nenhum benefício na contenção da pandemia, eu só tenho perdas, eu não tenho um upside nisso, eu não tenho nada a ganhar. Então, eu não há um trade-off, pelo menos para a gente poder discutir, na minha opinião. Fábio, eu entendo a sua linha de raciocínio. Tem como mensurar o impacto? Porque, na prática, o comércio que podia funcionar e os serviços, bares, restaurantes podiam funcionar 12 horas, vão funcionar 10, em vez de 60% da ocupação, terão 40% da ocupação. A FEComércio já fez alguma estimativa de qual será o impacto disso no faturamento do comércio? É muito difícil fazer essa conta. Eu te digo o seguinte, positivo não vai ser. Porque não me preocupa muito o ser 40% ou 60% de ocupação, tá? Porque se você puder espalhar ao longo do dia, eu acho que a maioria das lojas, elas não têm ao longo do dia mais do que 40% de ocupação. Ao contrário, infelizmente, o país já vivia uma recessão desde 2014, a gente nunca se recuperou completamente disso, né? A gente via lojas vazias, a gente não via essa exceção de estar a loja cheia, isso é uma exceção. Então, eu acho que se a gente conseguir escalonar, mais horas, talvez você reduzir a aglomeração, a potencial de aglomeração que não estava ocorrendo, né, fosse melhor do que restringir as horas. O que vai acontecer depende da reação do consumidor, a gente não consegue antecipar se ele vai para as lojas, se ele vai ficar com medo também, qual é o efeito psicológico que todas essas medidas têm. Na realidade, a gente continua afirmando, a restrição de horário não nos parece fazer sentido. Nos faz muito mais sentido reforçar a necessidade da gente manter os protocolos em casa, fora de casa, higienização, etc. De usar o comércio, a federação está à disposição, né, de forma didática, para relembrar e reforçar as pessoas e seus próprios colaboradores, que me consta, o comércio está cumprindo à risca todos os protocolos, né? Então, acho que cabe a gente reforçar esse protocolo e deixar o consumidor tranquilo do que não vai ser na minha farmácia, no meu supermercado, na minha loja de roupa, que ele vai pegar o corona. Agora, se a atitude dele é irresponsável fora desses ambientes, talvez a gente tenha que reforçar ações educativas nesse sentido. Não me parece razoável imaginar que dar uma volta num centro comercial hoje, de bairro, ver se tem aglomeração dentro de uma loja. Não deve ser lá que está ocorrendo um aumento de contaminação. Rodrigo Constantino. Bom dia, Fábio. É exatamente essa linha que eu queria pegar em relação ao psicológico do consumidor, né? Antes, é só lembrar que o lockdown fracassou, por exemplo, num país que a mídia esqueceu da existência, que é a Argentina. A OCDE divulgou nessa terça-feira que o PIB deve cair quase 13% esse ano e o número de mortes é recorde, quase no mundo, por habitante, né? E isso só se compara a 2002, quando teve o Corralito, que caiu quase 11%. Então é uma desgraça do ponto de vista de economia e de resultado em relação a vidas humanas, que é o que a turma isolacionista do lockdown diz defender. Mas muito se argumentava no início, Fábio, que as pessoas não iam frequentar o comércio porque elas estavam com medo e não por restrições impostas por autoridades e governos. Talvez no começo, onde havia mais incertezas e muito pânico, isso fosse verdade. Hoje em dia, me parece que é só a restrição que segura mesmo. Qual é a sua impressão em relação a isso? Se levantassem essas restrições todas, o consumidor ia voltar a frequentar com um pouco mais de tranquilidade o comércio? Eu acredito de forma geral, sim, Constantino. Se você for num supermercado e numa farmácia, você vai ver as pessoas indo. Eu acho que a gente tem que incutir uma responsabilidade razoável para cada indivíduo, né? E tem que educar as pessoas, mostrando que é um momento diferente. Eu acredito que talvez, na realidade a gente viu que eventos, cinemas e teatros, o que podia voltar acabou não voltando, o que me parece fazer um sentido, eu não estou nem interpretando se lá é um local de contaminação ou não, tá? Eu estou dizendo que as pessoas imaginam que um ambiente fechado, sem circulação de ar muito proeminente, ou pelo menos evidente, seja isso verdade ou não, as pessoas não foram. Agora, para as lojas, elas foram gradativamente. E eu continuo achando que se a gente mostrar que não houve a contaminação nas lojas, não há essa evidência, pelo menos. Errar, todo mundo erra, Constantino. Os governos erraram, todos nós aprendemos muito com essa pandemia. Agora, sem o diagnóstico, as lojas, novamente, eu volto ao meu argumento principal, em agosto as lojas voltaram a funcionar 12 horas. A gente sempre achou que devia funcionar 24 horas por dia, respeitando as regras trabalhistas, a legislação, né? Isso de forma normal, em um ambiente normal, sem pandemia. É bom para o consumidor, é bom para o lojista. Cada um escolhe o seu melhor argumento de vendas. Agora, nesse momento, é mais importante ainda que, pelo menos, o consumidor
tem a opção de eu quero fazer compra meia-noite, 1h da manhã, às 9 da noite, às 6 da manhã. Ele provavelmente vai escolher o melhor horário para ele e tendo na sua cabeça o cálculo da pandemia, ele vai escolher talvez um horário que ele acha que é mais seguro. Isso traria mais confiança para o consumidor. Óbvio, novamente, alguns estabelecimentos, como eu te falei, cinema, etc., não tiveram sucesso, porque é natural as pessoas estarem inseguras. Há muita incerteza de todos os lados. Está aqui com a gente também o financista Fabrício Guerato, né? E a gente sabe, Fabrício, quanto é importante o comércio varejista, o consumo das famílias para o crescimento do PIB brasileiro. Mas, infelizmente, o brasileiro, de um modo geral, independentemente de classe, ele acabou gastando menos. Muitos perderam renda, obviamente, sim, mas classe média, média alta, aqueles que gastavam com viagem, que gastavam em restaurantes, esse dinheiro acabou, né, ficando ali num cantinho, né? De que maneira você percebe a mudança de comportamento do brasileiro em relação ao dinheiro que ele tem, mesmo que seja pouco? Já houve alguma mudança de comportamento? Não, isso sem dúvida. Eu costumo falar que a pandemia ela acelera os processos de mudança, né? Por exemplo, o home office tem há 10, 15 anos, né? Por exemplo, grandes empresas já faziam, só que agora acelerou e deve continuar um percentual, né? Assim que acabar a pandemia, uma série de pessoas devem continuar trabalhando de casa. Da questão da educação financeira, a mesma coisa. O brasileiro vinha aos poucos, né? A imprensa fala muito de educação financeira, na internet o tempo todo mundo é bombardeado, né, por canais de educação financeira, então já vinha numa crescente, a própria Bolsa de Valores, né, dobrou o número de investidores nos últimos 12 meses, já vinha crescendo, mas a pandemia, obviamente, ela acelera violentamente. Por quê? Você sente na sua vida o impacto. Uma coisa é você estar endividado, como a gente conversa com várias pessoas, e você vai empurrando. Uma coisa é você estar endividado, de repente vem uma pandemia, você perde o emprego e não tem chance de se recolocar nesse momento porque ninguém está contratando. Então é uma situação completamente diferente. Você correu o risco de ser despejado, correu o risco ali de passar uma necessidade básica, alimento. São Paulo, assim, eu faço um trabalho social junto com um projeto. Dificilmente a gente via fome na cidade de São Paulo, né? Você via bairros muito carentes, mas fome. Na pandemia, a gente voltou a ver problemas, por exemplo, de fome. Então, assim, as pessoas sentiram fortemente o impacto por uma questão óbvia, né? Todo mundo demitindo, o mundo ficou mais pobre, né? Pelo menos a maioria das pessoas. Tem uma pequena ali classe que, obviamente, concentrou mais renda, mas o mundo ficou mais pobre. Então, a pandemia, ela acelerou o processo de mudança. Se tem uma coisa que vamos dizer assim, benefício, se é que pode dizer isso, foi essa educação financeira que está sendo acelerada. Todo mundo começou a entender, reserva de emergência, preciso ter. Já entendi por que serve, né? Eu senti na pele a necessidade básica de ter uma reserva de emergência. Então, a pandemia está acelerando a educação financeira no país com certeza absoluta. Eu acho que é importante também a gente colocar na roda, além das restrições de funcionamento, em termos de horas, ocupação do comércio, tem uma restrição que eu acho que é muito mais presente na vida das pessoas, que é o desemprego e a queda de renda, né? Hoje tem um estudo no Estadão, se não me engano, da FGV, que mostra o aumento de pessoas na faixa da pobreza e da extrema pobreza. Isso deve se acentuar para a gente ter uma tempestade perfeita e com o fim do auxílio emergencial e também com o fim do programa que garantiu o emprego e renda das pessoas, né? Aquela redução proporcional do emprego e renda. Então, é muito factível a gente imaginar que esse desemprego vai aumentar ainda até o final do ano e começo do ano que vem. É esse o principal impacto, Fabrício e Fábio, na redução do comércio? Posso começar? Na redução, Por favor, né, do varejo em geral? Não, sem dúvida nenhuma. Se você não tem certeza, né? A gente sempre costuma falar que economia e incerteza são duas coisas que não combinam, né? A gente precisa ter previsibilidade, mesmo o ser humano comum, não só os economistas, os grandes analistas. Se você não tem previsibilidade do que pode acontecer, né? Se o mundo está mais com medo, obviamente você gasta menos, é uma consequência natural, né? É o seu emocional falando, opa, você não sabe qual vai ser o dia de amanhã. Hoje você está empregado, amanhã você não sabe. Então, obviamente, as pessoas acabam consumindo menos, é uma coisa natural em qualquer parte do mundo. Então, um dos grandes impactos foi esse. E o segundo impacto, ainda tem uma parcela da população, falo, por exemplo, minha mãe, são pessoas que também não querem sair de casa, pessoas idosas, têm problema de asma, ainda estão mais com medo, né? E, obviamente, se elas não saem de casa, elas consomem menos, nem todo mundo consegue comprar pela internet. O problema também da compra pela internet, que obviamente é ótimo, é uma comodidade, é uma revolução, mas sem querer, ela acaba concentrando renda nas grandes empresas, porque os grandes e-commerce, marketplaces, cresceram absurdamente.
né, natural, porque eles têm mais tecnologia, eles têm mais inteligência. Então, assim, aquele consumo que poderia ir num comércio do bairro, um comércio da rua, acaba se concentrando num grande comércio eletrônico, né? Então, a gente tem uma concentração de renda também no varejo, é uma consequência natural. Isso, obviamente, é muito ruim para a economia, né? Eu sei que a Amanda emendou aqui a pergunta para o Fábio. O Fábio, eu queria só fazer um complemento aqui na pergunta. Existe alguma previsibilidade? A gente está diante de um governo que é difícil um pouco de confiar, né? Porque fala uma coisa antes da eleição, depois da eleição, no dia seguinte, muda. Mas existe também esse diálogo ou não? Vocês são surpreendidos com notícias, olha, a partir de amanhã vamos fechar, vamos recuar? Eu vou começar pela sua, então. Há uma interlocução com todos os níveis de governo, a federação tem interlocução na prefeitura, no estado e no governo federal, mas algumas vezes a gente foi pego de surpresa. Mais importante que tudo isso, no caso específico que a gente está falando aqui, a gente está questionando exatamente a restrição de horários. Então, a gente gostaria, se me comprovarem, que, de fato, tem dados que comprovem que reduzindo de 12 para 10 horas o funcionamento do varejo, isso reduz muito a pandemia, eu não brigo contra os fatos. O problema é que ninguém me mostrou esses dados. E quando a gente questiona esses dados, as pessoas, não, existem essas evidências e não mostram as evidências, eu tendo a achar que elas não existem. Esse é o primeiro ponto. Voltando ao que foi dito, que foi a pergunta anterior, me desculpe começar pela pergunta do moço e não da moça, né? Mas a pergunta anterior do varejo, o varejo depende, na federação a gente trata, renda, emprego, que são duas correlações enormes, como disse o Fabrício, e confiança do consumidor. Então não é só a renda e o emprego, mas é o que eu acho que vai acontecer com a minha renda e emprego. O varejo ainda se sustentou com o auxílio emergencial, quer dizer, as MPs 927, a 936, a 944, que é de crédito, além da suspensão de folha de pagamento, foram suficientes nesse ano para a tragédia não ser completa, né? Agora, há um limite fiscal, que a gente já imaginou que teria acabado lá atrás, esse limite. A pandemia durou muito mais, infelizmente, ninguém conhecia a situação, do que isso esperava. É uma preocupação, sim, porque eu acho que a confiança do consumidor com o auxílio emergencial, principalmente, ela cresceu, né, de junho para frente ela voltou a crescer, ela caiu muito, claro, no começo da pandemia, até pelas incertezas, a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Depois ela voltou a crescer, mas eu não sou muito otimista com relação ao começo do ano que vem, quando esse auxílio não estiver mais, principalmente para aquelas famílias de renda mais baixa. A gente pode dizer se o auxílio foi calibrado corretamente, eu acho que teve até um exagero de valores para algumas famílias, nas outras foi bem calibrado, mas era necessário um auxílio. Agora, sem condições a gente não descobriu o moto perpétuo da riqueza, né? Vai imprimindo moeda e vai gerando riqueza. Como isso não é possível, o governo vai ter que fazer restrições. Se o governo for responsável, ele vai ter que fazer restrições, infelizmente. E aí eu acho que vem dois efeitos. A renda vai cair e a perspectiva das pessoas, mesmo aquelas que estão empregadas, vai se reduzir. Ou seja, a confiança do consumidor vai se reduzir e isso vai reduzir bastante o consumo no começo do ano, eu acredito, espero estar enganado. E para terminar, eu queria só fazer um comentário sobre o que o Fabrício falou, né? A venda pela internet pode concentrar um pouco mais, um pouco menos em grandes empresas, isso está vendo uma migração das pequenas empresas também para as plataformas, que é muito bom, mas ela tem um outro problema que as pessoas não pensam. Grande parte das vendas no varejo é venda por impulso. A gente não acredita que nunca o varejo online vai substituir totalmente a experiência de compra das pessoas. E a compra por impulso, ela não é irrelevante. Todo mundo sabe que você não deve ir ao supermercado com fome, porque a gente sabe o que acontece com o nosso carrinho. Isso se reflete em todos os outros setores. Você está na rua, compra uma caneta que você não precisava, entre aspas, aproveita para consertar um sapato, porque você está muito perto da sapataria. Quando isso não acontece, o consumo feito online, ele tem uma redução muito grande no impulso das pessoas. Então, isso eu acho que é um dado importante que a gente só vai aprender ao longo dos próximos meses. Daqui a pouquinho eu quero levantar uma questão para o Rodrigo Constantino, economista também, né? Jornalista, escritor e economista. 12:18, horário de Brasília. Estamos aqui falando de economia, que tem tudo a ver com saúde, não dá para separar uma coisa da outra, né? Como é que fica o comércio, principalmente, lojas, bares, restaurantes, com essa restrição que São Paulo e outras cidades estão enfrentando, redução do horário de funcionamento, é uma situação muito complicada. E Constantino, obviamente, numa situação dessas, né, é aquela história, os pequenos e os médios, eles têm, né, muito mais dificuldade do que os grandões. E aí, pergunto ao economista Rodrigo Constantino, não sei se chegou a ver
o que aconteceu com os bilionários americanos, né? Os bilionários ficaram quase trilionários. Aí você olha lá, o Bezos, por exemplo, saiu de 113 bilhões de patrimônio para 182, Elon Musk de 24 bilhões para 126 bilhões, Bill Gates de 98 para 119 bilhões. Então, para eles está fácil. Exato, né? Nem todo mundo está perdendo com a pandemia. Tem gente ganhando e ganhando muito, né? Claro, a solução não é, antes que a Amanda pense nisso, a solução não é tirar deles para distribuir. Mas a gente tem que entender o que está acontecendo com um mecanismo de incentivos na economia, né? E o ponto que eu queria até jogar a bola para os outros economistas presentes, os nossos entrevistados, é o seguinte: falou-se em confiança do consumidor e também é importante a questão dos investidores, né, para atrair investimento, porque senão a gente confunde e acha que é o rabo que balança o cachorro, né? Se estimular o consumo, aí vem atrás o resto todo. Isso é uma falácia econômica. A gente precisa ter poupança, precisa ter investimento para poder ter a confiança para consumir, né? Como o próprio Fábio Pina já colocou, se o governo ficasse distribuindo dinheiro e isso fosse positivo para o crescimento econômico, tínhamos o moto perpétuo. E os países que foram enveredaram por esse caminho acabaram muito mal, né? Então a pergunta que eu quero fazer é exatamente nesse sentido. Do ponto de vista mais macro, né, é fundamental retomar a agenda de reformas. Porque o governo gastou muito, teve ali erros, mas teve acertos, e a questão emergencial era importante. Mas vai ter que ir diminuindo, vai ter que fazer um fade out, né? Como é que fica para frente, né? Como é que é a perspectiva da FEComércio em relação à reforma tributária e a flexibilização no mercado de trabalho, que é muito engessado no Brasil, foi uma das medidas emergenciais para preservar emprego. Pergunta que eu faço aos colegas: por que não flexibilizar mais e para sempre, já que isso poupa demissões? Olha, Rodrigo, eu acho que a gente pode flexibilizar algumas outras coisas. Vou te dar um exemplo. A telemedicina funcionou muito bem. Você dá acesso a pessoas em rincões do Brasil que nunca viram um médico de verdade. Coitados, viram médicos de verdade, mas nunca um médico tão bem formado e com tantos recursos como eles podem ver pela tela. Isso não dá para fazer uma operação, mas funciona muito bem para profilaxia, para uma série de coisas, né? Esse é um dos exemplos que a gente tem que realmente caminhar para a desregulamentação no país. Sendo bem pragmático, eu acho que a possibilidade agora é algo que a gente tem que trabalhar rapidamente até o final do ano, é a PEC emergencial, né? Porque é uma das coisas. Eu estou partindo da maior urgência para o ideal, né? Não temos um mundo ideal. Então, eu acho que a PEC emergencial tem que ser trabalhada, porque vai dar condições do governo reduzir gastos. A federação tem no caso de mais reformista, vamos pensar 2021, com algum grau de realismo, né? A federação tem uma preferência por fazer uma reforma administrativa antes, até para discutir qual é o tamanho do Estado. Para mim, está evidente que o Estado de 40% do PIB ele não é o Estado adequado. A gente não fala em Estado mínimo, tá, Constantino? A gente fala em Estado ideal. Para mim, está evidente que um país que cresce 1%, 2% ao ano nos últimos 30 anos tem algum problema de origem, né? Tem algum problema de fundo. E provavelmente isso é o crescimento do tamanho do Estado, que é menos eficiente que a iniciativa privada de forma geral. Eu não quero tirar todo o estado da economia, isso não é razoável nem imaginar politicamente, talvez nem que economicamente seja ideal, mas que ele não pode ser 40% do PIB, acho que a maioria das pessoas já está de acordo. Por isso eu quero desenhar, a gente gostaria de ver desenhado o tamanho desse estado menor. O Brasil já teve 20%, 22% do PIB no estado e funcionava melhor, né? Então, é uma dica do qual é o tamanho que a gente pode atingir, não imediatamente, mas ao longo do tempo, perseguir isso. E com isso, criar esse arcabouço, né, de tributação. Eu também quero dizer que o Brasil é uma democracia, para bem e para mal. Se a sociedade votou num projeto mais liberal, ela votou num projeto de um Estado menor. Se no futuro ela votar num projeto de Estado maior, eu não gosto, mas se eles quiserem 50% do PIB na mão do Estado, eu lamento, mas aí eu vou ter que montar um arcabouço tributário para isso. De qualquer forma, eu acho que a gente tem que começar desenhando o Estado que a gente quer, e me parece que para 90% das pessoas esse Estado é menor. O que não dá é querer mais escola, mais educação, mais saúde, mais segurança pública, mais o Estado em tudo e também pagar menos impostos. Essa solução, ela é impossível, né? Essa eu chamo de solução de avó. Minha avó fala isso, tem que ter mais estudo, mais educação, mais segurança. Fala, tá bom, mãe, vamos pagar mais imposto de renda? Não, fala, bom, mas é a solução impossível. Eu também quero essa solução, como o Rodrigo falou. Eu também gostaria de ter descoberto o moto perpétuo de estimula o consumo, você vai dando crédito, roda a guitarra,
e aí você gerou a riqueza. Só é pobre quem quer no mundo, por uma decisão política. Eu quero ser pobre, eu quero ser rico. Isso não é verdade. Fabrício, é aquela história, não existe almoço grátis. Não existe almoço. Free lunch, não. A gente já viu, né, no passado, estímulo ao consumo, né, comprando carro em 80 meses, enfim, o que aconteceu. Então, obviamente, esse nem de longe é um caminho, né? A gente precisa realmente gerar riqueza e gerar valor, né, gerar dinheiro real na economia. Por exemplo, está agora entrando de capital externo, né, no país, até por uma questão dos Estados Unidos, está saindo um pouco de capital dos Estados Unidos. É bom o país, com certeza, entrar capital externo, mas por enquanto está entrando um capital especulativo, que entra e que sai com muita facilidade. A gente precisa ter geração de valor, dinheiro entrando, aplicando em empresas que geram empregos, enfim, a gente precisa ter isso, coisas reais, né? Eu falo, para todo problema complexo, né, tem uma solução simples e burra. Então não tem milagre, só fazer isso que a economia anda. Se fosse tão simples assim, todos os países faziam. Então a gente precisa realmente de um plano e com certeza isso passa pelas reformas, né? Sem reformas, privatizar, né, entrar mais dinheiro no caixa do governo, sem acontecer isso em Brasília, vai ficar um pouco difícil. Para além do macro, vamos fazer a pergunta da internet? Vamos, deixa eu só responder a pergunta do Constantino ontem. Antes, que ele deixou uma colocação no ar, né? Mas se você quiser, deixa você me convidar para um almoço, para eu ter um almoço grátis, viu, Constantino? Quando você vier ao Brasil, tá tudo certo. Você falou de tirar dos multimilionários. Na verdade, o Estado pode fazer isso e pensa em fazer isso. Até uma das propostas, uma das fases da reforma tributária que nunca avançou era taxar os dividendos. Hoje não se paga imposto sobre os dividendos no Brasil, que parece um pouco absurdo, né? São os multimilionários que ganham muito com isso. Essa fase da reforma tributária nunca foi apresentada, mas você pode taxar os dividendos e, por outro lado, reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica, da empresa, o que seria inteligente também. O Trump acabou reduzindo o imposto dos multimilionários dos americanos, nos Estados Unidos, e agora o Joe Biden quer voltar a cobrar o imposto mais alto de quem ganha acima de $400 mil por ano. Enfim, essa é uma forma de tentar redistribuir um pouco, fazer quem ganha mais pagar mais imposto também. Mas voltando à minha pergunta... Vamos deixar então, acho que Fábio Pina e Rodrigo vão querer comentar a sua colocação. Porque não é, enfim, não é nem exatamente o tema, era só para responder ao Constantino, mas tudo bem. Não é aquele imposto sobre grandes fortunas, não. Desde que eu ganhe meu almoço, está tudo certo. Não é o imposto sobre grandes fortunas, não, que transformou o Gerard Depardieu em russo. Amanda, num país almoço globalizado. Grátis não existe, mas eu te convido para então almoço. Tá vendo. Não é grátis? Olha só, em relação a dividendos, é um bom debate. Mas, assim, o grande problema que eu vejo com dividendos, além da questão do mecanismo de incentivos, né, é uma dupla taxação. O dividendo, ele é o que sobrou após a empresa já pagar um monte de impostos e o acionista poder ter acesso ao recurso que ele investiu. Então, se você criar um mecanismo que desincentiva aportar dinheiro nas empresas, porque na hora que o acionista quiser retirar, ele vai ser punido duplamente, isso tem um impacto econômico também, né? Por isso, você reduz o imposto da empresa, né, do outro lado. E seria uma forma de equilibrar. Essa seria a proposta do Guedes, pelo menos a gente tem notícia nos bastidores, acabou nunca sendo apresentada, né? A gente ainda está patinando na reforma tributária. Vamos ver se chega. Sim. Pina, quer falar alguma coisa? Eu gostaria. Esse assunto é um assunto para dias, na realidade, mas o Brasil já tem muitas peculiaridades que foram criadas ao longo das monstruosidades que a gente foi criando nos últimos 20 ou 30 anos no país. 98% das empresas está em simples ou lucro presumido. Isso não é um problema, isso é o efeito do problema. Foi a forma que os empresários conseguiram pequenos empresários, que são quase pessoas físicas, de minimamente empreender. E não é a carga tributária do simples que é baixa, é a dos outros setores que é alta. E para resolver isso, eu preciso reduzir o tamanho do Estado. Não tem milagre novamente. Mais importante que isso, há essa falácia, me irrita bastante a ideia de que eu tenho que tributar os ricos como se eles não fossem tributados. E aí tem sempre aquela história de helicóptero não paga imposto de IPVA e lanche não paga IPVA. Ainda que seja verdade que não paga IPVA, uma pessoa que tem um helicóptero, você já tem ideia de quantos impostos elas pagaram ao longo da vida? Carro, quando um cara compra um carro mais caro, um carro de R$500, uma bela Mercedes, ele pagou mais IPI, ele pagou mais ICMS, ele já paga mais imposto de renda, porque eu presumo que a renda dele seja oficial, seja formal para fazer isso. Ele tem 25 imóveis. Isso é uma maravilha, isso não é ruim. Ele paga 25 IPTUs, ele deve ter um monte de funcionários para sustentar a manutenção. Se você me permite um dado nos Estados Unidos, porque aqui também isso pegou tração quando o Warren Buffett falou que pagava menos imposto que a secretária, o que é uma falácia, né? Olha só, se você tirar a compensação que o Estado dá,
para os mais pobres por meio de food stamps e um monte de coisa que tem aqui, né? Os mais ricos do andar de cima, 1%, chegam a pagar mais da metade de todos os impostos arrecadados líquidos pelo Estado. Mais da metade, 1%. Mas aqui a gente tem uma carga tributária regressiva, né, gente? O consumo é taxado muito mais. Quem é mais pobre, proporcionalmente, paga mais, né? Quer dizer, é muito injusto, é mal distribuída essa carga tributária no Brasil. A renda é pouco tributada, o consumo é muito tributado. Olha, eu tenho a impressão de que você pode melhorar o sistema tributário, deve, isso é evidente. Mas eu não gosto dessas falácias porque elas induzem você a fazer uma reforma errada, uma reforma Robin Hood, uma reforma vingativa. Na realidade, eu ainda acredito que a maior parte... Primeiro, eu não gosto do conceito de justiça social. A gente tem que... O tributo não é só para fazer justiça social, o tributo é para gerar uma infraestrutura mínima para um país, segurança, justiça, uma série de coisas que tem que ser geradas. Uma parte desses tributos vai para você compensar, para você fazer projetos, porque nós somos seres humanos, você não gosta de ver a pessoa morrer nas calçadas, é evidente. Agora, isso se faz muito mais com o orçamento e com os gastos do que com a arrecadação. Né? Na realidade, se eu tiver melhorar a prioridade de gastos, eu resolvo esses problemas. Então, claro, eu posso melhorar a tributação, ser um pouco mais ou menos regressiva, mas os dados mostram que a justiça social se faz no gasto e não na arrecadação. Se o dinheiro for pouco arrecadado por dia, mas o pouco que for todo distribuído, está resolvido o mesmo problema. 12h31, horário de Brasília. Agora, Silvio Navarro tem perguntas dos espectadores do Opinião no Ar. Tenho. Perguntas de quem faz o Opinião no Ar com a gente. Vamos subir a hashtag Opinião no Ar. Olha só, a Thaís, Leila, Fábio e Fabrício, ela pergunta o seguinte: como é que a gente pode avaliar o aumento das vendas via internet em meio à pandemia? Enquanto a gente estava aqui no break, a Amanda estava comprando alguma coisa aqui pelo aplicativo. Fake news. Não sei exatamente o que era, mas estava. Quem começa? Pode começar por você. Diga lá, Fabrício. Não, perfeito. É como a gente já falou, a pandemia sempre acelera os processos de mudança, né? A gente já vem comprando pela internet há muitos anos. Mas a partir do momento que você fica em casa, né? Fica ali com um pouco mais de tempo, entre aspas, e fica olhando, e o celular ouve tudo que a gente fala, né? Muita gente fala, não, ouve sim. Você fala qualquer coisa, de repente aparece um anúncio ali na sua cara. Obviamente, aumentou absurdamente. Quem tem essa experiência da comodidade, eu concordo plenamente que não substitui a experiência de você comprar um óculos escuro, mas você não sabe exatamente o que você vai servir, se não vai. Você compra meio no escuro, né? O óculos escuro não substitui. Mas quem começa a ter esse tipo de experiência, com certeza uma parte da renda, uma parte do dinheiro que vai ser gasto no comércio vai migrar para o comércio eletrônico, isso é fato. Porque a pessoa, hoje em dia, tem produto que você compra no dia e chega no dia seguinte, né? Pelo menos nas grandes capitais, você compra hoje, chega amanhã sem sair da sua casa e muitas vezes por um preço menor. É o lado positivo da comodidade da tecnologia, com certeza absoluta, mas é um fator assim, não sei nem se tem como resolver isso, mas acaba concentrando um pouco mais nos grandes e-commerce que estão muito à frente, principalmente na parte de logística, do que um pequeno comércio de bairro, né? Isso infelizmente é isso, né? Ô, Fábio, antes de passar a palavra para você responder também essa pergunta, deixa eu contar uma historinha de quando eu era apresentador de um canal de notícias 24 horas no ar. Não tem nada a ver com a Amanda, não sei nem o que ela estava vendo aqui, acho que não estava comprando nada, claro que não. Mas eu trabalhava com uma apresentadora cujo marido era muito, muito, muito rico, um baita executivo de uma grande empresa, e ela passava invariavelmente os jornais que a gente apresentava, e eram um seguidinho do outro, de hora em hora, comprando bolsas e sapatos, eu juro a você. Era um negócio... De vez em quando ela soltava nossa, que lindo, quando você via era uma bolsa de grife que ela estava comprando. Deixa eu dar meu depoimento pessoal. Não, ele não estava comprando nada agora, mas o Constantino escreveu outro dia, ele fez uma piadinha, acho que ele tem razão, eu me identifiquei. Eu sou aquela mulher do lençol, né, que ele contou a piada, que ia lá o marido e a mulher fazer compras, eles têm a cama de casal, ela vê um lençol lindo com desconto para a cama de solteiro e ela quer comprar aquele lençol porque tá linda com desconto. Eu me identifiquei totalmente. Promoção. Sedutora. Eu caio em todas as promoções, mesmo que não sirva, não preciso daquele negócio. Eu caio em todas. Antes de passar para o Fábio também, pegando um gancho no que disse o Fabrício e o Lacombe provocando em relação ao Jeff Bezos, né? Olha, eu não gosto da visão política do Jeff Bezos, mas eu tenho que tirar o chapéu para a eficiência da empresa que ele construiu, né? O Fabrício dizia que em algumas capitais aí compra, chega no dia seguinte. Aqui já criou esse efeito presente.
Todo dia chega caixinhas novas que você foi comprando, né, na Amazon Prime, e eu confesso, minha culpa total, eu já comprei durante o programa. E vai ser com drone a entrega daqui a pouco, né? Vai. Né? Ô, Fábio, e aí, como é que funciona esse... O Fabrício... Diga. O Fabrício é bonzinho, ele é modesto, ele falou, aumenta, concentra um pouquinho. Esse concentra um pouquinho, Fabrício, foram umas dezenas de bilhões de dólares para a conta do Jeff Bezos. Mas assim, para você ter em números o que aconteceu, o comércio eletrônico em São Paulo é em torno de 3%, eu estou arredondando os dados. Na pandemia superou os 4%. E o crescimento em 6 meses do comércio, da participação do comércio eletrônico, eu vou arredondar 1%, de 2% para 3% demorou 6 anos, de 3% para 4% demorou 6 meses. Isso dá uma dica do tamanho da comodidade e da obrigatoriedade de você ter que estar em casa e comprar alguma coisa. Eu não tenho, em muitos momentos não pude sair, muita gente no mundo não pôde, eu não quis sair de casa. Isso é óbvio, você não usou só a comodidade, você usou a necessidade de comprar online. Isso acelerou o processo. Eu não acho que volta para o patamar antigo. Vou dar novamente um caso anedótico. Todos nós devemos ter casos anedóticos aí para contar. A minha mãe, que é o meu beta-tester para quase tudo, se ela consegue, qualquer um consegue, usar a tecnologia, ela começou a comprar, ela baixou aplicativos no celular, nunca tinha visto isso, e ela começou a comprar e chegou na casa dela. Muitas dessas pessoas que iriam ter uma curva de aprendizado, ou nunca, talvez, na vida, ou teriam uma curva muito mais lenta de aprendizado, aceleraram esse processo. Então, claro, a venda pela internet é uma realidade que vai aumentar. Agora, ela não vai substituir o comércio de rua. Mais importante, ela não substitui serviços. Por que as pessoas também estão comprando e a gente esqueceu de falar aqui? Comprando mais no supermercado, por exemplo, cresceu. Ninguém viajou, as pessoas não estão indo a restaurante, as pessoas não tiraram férias, né? Uma série de... não foram a cinema, não foram a eventos. E quem não perdeu o emprego tem até uma poupança. Soma-se isso, o auxílio emergencial, apesar da economia cair, isso concentrou o consumo naqueles produtos tangíveis, né? E não em serviços. Infelizmente, alguns serviços cresceram também, mas a maior parte do crescimento do varejo é produto físico. Ô, Fábio, aí pensando então nas lojas físicas, né, que são tão importantes, né? A gente vê aí, o governo chega lá, o Dória anunciou no dia seguinte as eleições, menos de 24 horas depois, apesar de ter dito lá em 13 de novembro que era fake news, né, quem dizia que ele anunciaria restrições maiores depois das eleições, ele menos de 24 horas depois anunciou restrições, redução de horário, né, isso afeta muito o comércio num momento muito especial. De que maneira os comerciantes, os empresários desse setor, eles se unem e tentam conversar com os governantes, né? Porque às vezes dá a impressão para quem não é comerciante, não é empresário do comércio, né, que há uma certa passividade. Tudo bem, é uma regra imposta. Mas que tipo de pressão vocês conseguem fazer? Bom, é uma pressão que funciona. E eu até senti nesses últimos dias, em reportagens da própria secretária Patrícia Ellen, dizendo que ela mesma falou, olha, na Europa já se faz isso de 12 para 10. Eu questionaria, mas isso funciona na Europa? E outra coisa, tem evidências para usar na Europa? Não é porque é feito na Europa que eu vou traduzir para cá. Eu gostaria de saber se funciona, e aí eu sei fazer uma conta de trade-off, né? Moralmente eu não vou trocar vida por economia, mas é que eu acho que não está havendo esse trade-off. E não só a Federação do Comércio, mas a Associação Comercial esteve tão presente nas mídias nesses dias por conta dessa restrição especificamente, cada um cuida dos seus interesses, evidente, é absolutamente legítimo, né? Que a gente vê que essa pressão tem surtido efeito e eles estão tentando conversar com a gente. Eu espero, sinceramente, que no mês de dezembro a gente não tenha só 12 horas, a gente tenha um período, e como o Rodrigo Constantino falou, que a gente use os bons exemplos para além da pandemia, né, de flexibilização dessas relações de trabalho. Isso, todos os países que têm mais flexibilidade geram mais emprego, mais eles são mais ricos. Então não faz sentido a gente continuar insistindo na vanguarda de 1917. Não faz sentido. O que a gente quer é que com mais horário disponível para o comércio funcionar, se eu quiser funcionar 4 horas eu funciono, se eu quiser funcionar 24 horas eu funciono, se o consumidor quer ir ou não quer ir é um problema dele, no horário que ele quiser, mas que a gente tenha o máximo de possibilidades de recuperar, principalmente em alguns setores, as vendas
nesse mês de dezembro, que é tão importante para o varejo. A questão toda é que o Dória já anunciou que só haverá uma reavaliação dessa fase em 4 de janeiro. A gente pode falar disso daqui a pouquinho. 12h42, horário de Brasília, e faltou no início do programa, né, nós darmos parabéns ao Estado de Minas Gerais, que completa hoje 300 anos, né? Então, parabéns aos mineiros. Eu adoro Minas Gerais, Belo Horizonte e principalmente as cidades históricas, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rei. Já fui algumas vezes e estou planejando uma nova ida no ano que vem. Então, parabéns a Minas Gerais e aos mineiros. E a culinária mineira também. Nossa, comida leve, né? Muito bem lembrado. Mas essa hora dá uma vontade de abrir o apetite. Coisa boa. Muito bem lembrado. Olha só, Lacombe, uma pergunta aqui para o Fábio, para o Fabrício, também para o Rodrigo. Temos hoje 3 jornalistas e 3 economistas, né? O Thiago pergunta também pelo YouTube, todo mundo que faz Opinião no Ar com a gente, se São Paulo vai sofrer mais com tudo isso em relação aos estados mais pobres, com toda essa crise, não só a crise fiscal, né? Mas também todos os efeitos que a pandemia acaba causando no bolso do consumidor. Eu acredito que é basicamente igual a um ser humano. Se um ser humano é mais rico, mesmo ele empobrecendo, obviamente ele continua mais rico que os demais. Se o Estado é mais pobre, obviamente se ele empobrece, piora a situação, porque a infraestrutura do Estado é pior, geração de empregos é pior, consumo, renda, tudo piora. Então, não acredito, acho que vai piorar para todo mundo, mas obviamente um Estado mais rico consegue se segurar mais. Eu estava até lembrando da questão quando teve a crise na Europa, a Espanha, né? Lembra que a Espanha ficou muito ruim, mas o país tinha uma boa infraestrutura. Então, mesmo todo mundo estando mais pobre... Tinha um colchão, né? Tinha um colchão de infraestrutura, o sistema de saúde funcionava, as escolas públicas funcionavam. Então, todo mundo fica mais pobre, mas um Estado mais rico fica menos pobre do que o que já era pobre, né? Fábio, quer falar agora? Olha, eu vou tirar Brasília do Distrito Federal da conta, porque não dá para comparar aquilo com o Estado, né? Por todas as características peculiares, né? Muitos funcionários públicos, a baixa taxa de desemprego, a renda média é muito elevada. O Estado de São Paulo é o estado mais rico do país. Então, nesse momento, quem mais recebeu auxílio emergencial em termos proporcionais, não absolutos, foram os estados do Norte e Nordeste. Então, a gente olhar nesse momento o que vai acontecer com a economia é tirar fora do contexto. O estado de São Paulo ele não é, por milagre, o estado com a maior renda per capita dentre os outros estados do país. É porque alguma coisa aconteceu ao longo de décadas, né? Que não aconteceu em outros estados. Só a gestão, o empreendedorismo, não é uma maravilha isso aqui, né? Mas ela é, de forma geral, um pouco melhor que os outros estados. O que vai definir se São Paulo vai sofrer mais ou menos que os outros estados é a gestão futura daqui para frente. Se a gente vai aumentar, se a gestão política econômica, né, do estado de São Paulo for melhor nos próximos 10 anos que a média do Brasil, a gente vai crescer em participação. E não deveria, na realidade, tem muito mais a fazer no Norte e Nordeste, a gente deveria estar se equilibrando, deveria estar convergindo. Mas eu concordo, inicialmente, o sentimento de necessidade eu acho que vai ser maior no Norte e Nordeste, onde são mais pobres na hora que acabar o auxílio emergencial. E não em São Paulo. Todos vão sofrer. Mas quem é mais pobre vai sofrer mais, infelizmente. Constantino, e você, dá para dar uma ideia sobre os Estados Unidos, os estados que mais sofreram, regiões que mais sofreram? Não, aqui acontece a mesma coisa. A palavra-chave que o Fábio usou é o empreendedorismo. Aqui tem alguns estados que estão esquecendo disso, né, de como a riqueza é criada e estão querendo só distribuir e punir o rico, né? Nova York é um exemplo e Califórnia é outro exemplo. Está encarecendo demais a vida e está expulsando a população para o Texas, para a Flórida, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. São Paulo tem sucesso e a locomotiva do crescimento brasileiro não é à toa. Agora, me causa espécie um governador como o João Dória, que veio da iniciativa privada, parece ter esquecido essas lições. Então, o grau de ingerência do governo e tudo, essa coisa de restringir demais, lockdown e tudo, isso está punindo aqueles que geram o crescimento, né? Os empregos e a riqueza. Então, é óbvio que vai ter um solavanco aí por conta disso tudo. Agora, São Paulo tem a estrutura adequada para poder recuperar. Eu venho, assim como você, Lacombe, do Rio de Janeiro. A gente sabe que aquilo lá é uma experiência social fracassada, né? Não deu certo, é o único lugar que o pessoal se cria, não é à toa. Bom, São Paulo quase flertou com isso, né? Com suicídio coletivo. Mas o Rio de Janeiro é um experimento social fracassado, né?
Então, por quê? Porque tem a turma dos artistas intelectuais e funcionários públicos que adoram demonizar o empreendedorismo, aqueles que criam riqueza. São Paulo, enquanto isso, trabalhava. O carioca adora se achar malandro. O único problema do Rio é que tem malandro demais para otário de menos. E a questão toda, eu fico pensando, é isso, né? Você tem uma economia cada vez menos pujante. Obviamente, você tem uma queda de arrecadação de impostos e, obviamente, você vai ter menos serviços públicos, que como não tem almoço grátis, nada é gratuito, né? Isso é pago com os nossos impostos. Você pode ter, por exemplo, um colapso do serviço público de saúde, não porque muita gente se infectou ao mesmo tempo, mas porque você não vai ter dinheiro para comprar insumos básicos, pagar lá o seu funcionalismo público. É uma situação extremamente delicada. A gente acompanhar o trabalho do governador de São Paulo jogando contra a economia sem perceber que há uma ligação direta com a questão sanitária de saúde, né? Por que será? Eu queria puxar um pouco com vocês será? para a gente falar de 2021 e as perspectivas, Vamos né? lá. Porque hoje a gente teve o anúncio no Reino Unido, bem-vindo, de que a vacina foi aprovada pela agência de saúde de lá, local, e a vacinação vai começar na semana que vem. Parece que a vacina é mais ou menos um divisor de águas para que a vida e a economia também ganhem tração e voltem ao normal. Aí você tem algumas informações dos Estados Unidos, alguns indicadores, o Constantino deve ter visto por aí, que vieram fracos, né? A geração de empregos abaixo do previsto. A Bolsa começou a subindo aqui no Brasil, agora já está caindo. Como é que vocês veem as perspectivas para 2021? Ainda será um ano de muita volatilidade, de muito nebuloso, de muitas incertezas? Vamos começar pelo Fabrício, pode ser? Vamos lá, Fabrício. Vamos lá. A gente está totalmente dependendo agora da doença. A gente teve uma crise econômica provocada por uma crise de saúde, né? Todo mundo sabe. A questão da vacina, obviamente, é crucial, porque a gente hoje não tem tratamento, hoje a gente não tem cura, né? Apesar do tratamento ter evoluído, né? O número de mortes proporcionalmente diminuiu muito, né, nos últimos meses, mas a grande questão vem da vacina. Tem dezenas de vacinas sendo produzidas, né? Agora a Oxford foi aprovada, a Reino Unido vai começar. Turquia, é a da Pfizer, na verdade. Da Pfizer, desculpa. Da Pfizer vai começar. A Turquia vai ser, acho que a própria Coronavac, né? Que gerou polêmica, também vai começar, acho que a semana que vem também. Então essa é a grande questão. O problema é o hiato ali, o gap de tempo dos próximos 12 eu não digo, nos próximos 3 meses, 2 meses, entre as pessoas conseguirem começar a ser vacinadas e esse aumento do número de casos que está superlotando os hospitais. Então esse é o pequeno problema que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Porque vacinar tem uma questão logística muito complicada, né? Você comprar toda a vacina, armazenar. Hoje já saiu que está faltando, né, galpões refrigerados para armazenar todas essas vacinas. Então isso leva um certo tempo. Então a gente tem esse pequeno problema. O número de casos está aumentando, está lotando os hospitais particulares, né? São Paulo acho que 85%, Rio quase 100%, Curitiba já decretou novas medidas, enfim. E a vacina, agora saindo a vacina, a perspectiva obviamente do mundo é o mundo voltar a andar, né? Como já deveria ter andado em 2020 se não fosse corona. Fábio Pina. É crucial a vacina para a gente voltar à normalidade. Sendo otimista, isso é um período de 3 a 6 meses entre você começar a vacinar e as pessoas estarem vacinadas e imunizadas, a gente para ver o efeito disso. Claro que quando sair a vacina, já vai ter um efeito positivo, acho que bastante importante, na confiança das pessoas e dos empresários, né? Mas mesmo assim, para o ano que vem, nós temos muitos problemas. Nós temos problema fiscal, nós temos... vai ter um aumento do desemprego, acho que é inevitável isso. Eu espero que seja pequeno esse aumento, mas o desemprego no Brasil já era grande antes da pandemia, ele vai ficar maior. Então, o custo que o Brasil vai ter para reorganizar a economia já era grande, né? Com essa administração que optou por um modelo mais liberal assumiu, já tinha muito a fazer. Não deu tempo, né, para a gente voltar a crescer e pagar o preço das festas que foram feitas no passado. Veio mais uma paulada, como uma família, né? Você está saindo de uma dívida, alguém cai doente no hospital caríssimo, quer dizer, você mal tinha que quitar suas dívidas, tem mais um problema para resolver. Então, ano que vem, eu não sou muito otimista, o crescimento vai ser 3,5%, com esse ano caindo 4,5% do PIB, mas na realidade eu não vou estar crescendo, eu vou estar basicamente parado, na margem vai crescer muito pouco. E se a gente não fizer uma ajuste fiscal no ano que vem, começar a indicar que um ajuste fiscal é importante, isso compromete o crescimento dos próximos anos, a gente vai voltar para aquele mesmo modo contínuo de achar que, olha, o que faltou foram gastos para estimular o consumo, e aí por isso é que cresceu.
e talvez a ideia de uma economia mais liberal, ela sofra, simplesmente. Eu temo isso do que por qualquer outra coisa. O ano está dado que é um ano muito complexo, muito difícil. 12h56, horário de Brasília, Opinião no Ar de volta, e faltou o Rodrigo Constantino, né, dar aquele olhar para 2021. Quais são as perspectivas, Rodrigo? Lacombe, eu vou dar um pequeno pitaco, concordando com os outros, né? A vacina, claro que é importante. E só para dar um número daquilo que o Fábio Pina estava falando, o governo gastou em emergência esse ano o que ele ia economizar em 10 anos com a reforma previdenciária. Então não tem mistério, tem que voltar à agenda de reformas. Isso é fundamental. Agora, eu acho que tem que haver uma mudança cultural também. A pandemia que assolou o mundo, ela não é sem precedentes. O que foi sem precedentes foi a reação. E nós estamos vendo aí que tem sim muita histeria. Não é uma gripezinha, claro que não é, mas tem muita histeria. Então é preciso ver o que está funcionando e o que não está funcionando. Porque esse modelo de lockdown aí, fracassou. Chega disso. É por isso que a gente torce aqui, dá todo o apoio à FEComércio, né, todos os comerciantes, empresários do Brasil, para que se unam, né, e consigam, de alguma forma, dialogar com os governantes mais ditatoriais, né, que baixam normas, não conversam e não olham para frente, não pensam nas consequências, não só econômicas, é o que a gente sempre fala, não dá para separar, para dividir economia de saúde, né, quantas pessoas atiradas à morte, à miséria, né, que não vão ter dinheiro para comprar remédio, que talvez não tenham, como falei agora há pouco, serviços públicos decentes, serviços públicos de saúde decentes pela queda de arrecadação. Portanto, a gente precisa realmente sempre de soluções equilibradas. Concordo totalmente com o Rodrigo Constantino. A gente está chegando aqui ao fim, 12h58. Eu agradeço muitíssimo ao Fabrício Guerato, financista, ao Fábio Pina, economista da FEComércio, né, trouxe informações super importantes. Todo mundo aqui torcendo muito para que esse setor tão importante para todos nós, para a recuperação do PIB, né, vá para frente, se recupere. Rodrigo Constantino, meu parceiro de todo dia, muito obrigado. Amanda, Silvio, obrigado aí, pessoal. Amanhã a gente volta 11h45 da manhã. Até lá.